14º Jogo do Livro, Literaturas, Materialidades, Acessos. Realização GEPEL, CEALI, Faculdade de Educação, UFMG. Trilha, Enunciações Periféricas. Tributo à Graça Paulino, Cristina Maria Rosa. Tributo é o ato de prestar homenagem ou culto a alguém. Eu presto homenagens à Graça Paulino, sempre que menciono seu nome, seu legado e sua importância em minha vida. Eu cultuo seus ensinamentos lendo, indicando a ler, usufruindo e rindo das histórias que ela me contou. Como tenho um compromisso de afeto profundo por Graça, resolvi criar um tributo. O projeto foi intitulado Um Ano com Graça, Tributo a Maria das Graças Rodrigues Paulino. O foco foi publicar em meu blog, todos os dias e por um ano, algo sobre ela. Estas publicações constituiriam 365 dias de lembranças sobre Graça. O que imaginava publicar? Um pequeno relato, um encontro, uma palestra, um ensaio, uma imagem, narrativa de um papinho com café e bolo ou pão de queijo, uma viagem ou acontecimento, uma frase, um gosto, ou seja, qualquer algo sobre nossa querida Graça e imperdíveis textos que andam por aí de sua autoria. No trabalho, apresento os resultados desse intento. O primeiro post ocorreu em 3 de agosto de 2020, vésperas do primeiro ano de morte de Graça. Tendo vivido um ano sem Graça, decidi, por um tributo à Graça, iniciar um ano com Graça. E neste primeiro post eu escrevo, entre outras coisas, que conheci Graça em 2010. Ela foi minha orientadora de pós-doutorado e, na oportunidade, organizei em um livro o seu pensamento escrito em 20 anos, intitulado Das Leituras ao Letramento Literário, 1979-1999. Para os autógrafos, recebi Graça aqui em Pelotas. E neste momento, pudemos brindar a vida. Nunca mais deixei de lembrar o impacto de sua estatura intelectual e humana em minha vida. E pelo privilégio que foi partilhar sua mesa, agradeço. Em um outro post, reapresento uma imagem de Graça no Museu Miró, na Espanha, em uma viagem com amigas. Para anunciar quantas postagens eu fui capaz de realizar neste projeto, escolhi esta imagem. Quantas foram as postagens? 63 matérias entre 3 de agosto de 2020 e setembro de 2021. Algumas explicitamente representam o objetivo do tributo à Graça Paulino. Em outras, menciono Graça como fonte teórica ou metodológica. Mas, em todas as 63 matérias, eu revelo as marcas que Graça imprimiu em minha trajetória. Para Graça, um encontro entre amigos. Às 19 horas do dia 4 de agosto de 2020, Araci e eu, a postos. Webconferência aberta, aguardávamos os demais que haviam sido convidados para a reunião. Era nossa invenção mais recente. Agradecer e comemorar Graça Paulino, importante na vida de todas nós, de maneiras únicas, almejávamos reconhecer essa afeição em público e todos foram chegando. Alguns temas tratados neste dia, ou melhor, nesta noite. O nascimento do GEPEL, o pensamento de Graça, que já está publicado em livros,
o projeto do Lied, artigos esparsos de Graça, os limites do narrador de Graciliano Ramos, título da dissertação de Graça Paulino, uso dos textos de Graça com estudantes da graduação, textos maravilhosos de Graça publicados na Presença Pedagógica, memórias literárias da Graça, artigo organizado para um curso na UNB, publicado em obra, distribuída aos que participaram e organizado por Hilda Lontra, ou seja, muitos temas, muitos títulos. Ficamos todas curiosas e imaginamos que poderíamos recuperar este pensamento, estas contribuições, organizar, promover modos de conhecer e reconhecer furor dessa produção, a intensidade, a permanência da produção de Graça Paulino. Agora eu separei para vocês um pequeno conto que me foi narrado por Graça e recuperado pela memória de Ivete Waldt, nesta noite em que inicia o tributo à Graça Paulino. O caso de uma parte em Floripa. Em Florianópolis, Graça, Ivete e Nazaré em um evento da Abralic. Era uma parte hotel, disse a Ivete, no dia em que nos reunimos para iniciar o tributo à Graça, em um segundo andar, o aparte. Mineiras, apreciadoras de lençóis cheirosos, as três abriram bem as janelas e colocaram todos os travesseiros e cobertores na janela para tomar um ar e ao congresso. À noite, exaustas, de volta ao quarto, Graça em um, Ivete e Nazaré em outro, após um banho, deitaram-se. Ivete, com a insônia de sempre, demorou a pegar no sono. Olhos bem abertos, percebeu um vulto, pertinho da porta. Graça, é você? Perguntou. A resposta de Graça veio logo, lá do seu quarto. Ivete compreendeu então que não era Graça quem estava no quarto e começou imediatamente a gritar: tem alguém aqui? Tem um ladrão! E Graça, ouvindo tudo, não perdeu tempo. Eu vou atirar! Cadê minha arma? Eu vou atirar! Ivete e Nazaré, apavoradas, não imaginavam que Graça andasse armada. Imploravam, ora ao ladrão, ora a Graça. O bandido, em desespero, não atira, desapareceu. Primeiro escondeu-se atrás da cortina e depois deslizou para fora, pela mesma janela de arejar lençóis. No hotel, após a gritaria e os tiros que não se ouviram, uma solução. As três foram parar no 9º andar, rindo e recontando infinitamente os detalhes do ocorrido. No outro dia, que Abralic, que nada, o tema mais impactante foi a investida de Graça no enfrentamento ao bandido do aparte. Uma sensação. Por fim, revelo a vocês que descobri que Graça era poeta, mas escondia seus escritos em uma gaveta. E, obviamente, não sosseguei enquanto não me entregou um deles para inserir em seu livro de textos que eu organizei, segundo Graça, salvos do esquecimento. Em Das Leituras ao Letramento Literário, Graça publica pela primeira vez um de seus poemas. Poética freudiana, Graça Paulino. Nunca este. O desejo é um verso sem fim, o que palavras nuas não goza, o de roçar
em silêncios arfantes. Ah, versos bárbaros escritos na folhinha. De lua a lua, outra poesia jorra e outra poesia falta. Cúmplice do tempo, o poema real, nunca este aqui ficaria, passaria quase. Outro dos poemas de graça que eu insiro na apresentação que eu faço ao livro se intitula Ao Ideal, que vocês vão ouvir agora. Ao Ideal, Graça Paulino. Se te desfizeres nas delendas de março, te recomporei em 1º de abril. Cobrirei tuas fendas de crepe dourado, pintarei tuas unhas com esmalte azul. Mas, se apodreceres antes desse inverno, e se te entregares a todos os vermes, cavarei 10 palmos de terra bem fértil e renasceremos em flores carmins. Alfabeto à parte, 28 de setembro de 2021. Graça Paulino, há 2 anos, fechou os olhos e não mais abriu. Foi um choque para todos que a amávamos e a queríamos perto. Séria, rindo, irônica, brava, concentrada, lendo, brincando com seus cães, apreciando um café da manhã com ovo e iogurte, no almoço uma galinha caipira com couve e um espumante ou vinho no bem bom, de qualquer jeito ou a qualquer hora, era a Graça que queríamos ter perto. Foi muito bom viver e sempre é alentador lembrar detalhes, momentos, frases, olhares e o tom de voz que ficou impresso na memória de quem, como eu, teve o privilégio de tê-la. Para finalizar este meu trabalho, revelo a vocês que o último post surgiu como um presente que recebi de Rildo Cosson. Rildo enviou-me em julho uma cartinha dizendo que encontrou um texto que Graça escreveu e que ele não sabia se ela o havia publicado. Então, como o texto era muito longo, emocionada por ter sido lembrada como destinatária e pela delicadeza do Rildo, eu publiquei em 3 partes no blog o texto que Rildo enviou. E aqui está então o endereço, ou melhor, os endereços onde vocês podem encontrar este último texto por mim publicado como uma espécie de fechamento do tributo que organizei à Graça Paulino. Obrigada.